Fala galera, eu sou o Gabriel Marchi e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o futuro do universo de Walking Dead e tudo que está por vir nos próximos anos. Isso inclui todas as séries que serão lançadas e as que estão planejadas para serem lançadas, e também os filmes de The Walking Dead, o que o Rick vai fazer e se um dia ele vai voltar para The Walking Dead. Vamos conversar sobre a questão da cura zumbi aparecer nas próximas produções e sobre os personagens, o que irá acontecer com eles, quem vai morrer, quem vai sobreviver, quem vai para a série, quem vai para os filmes e quem irá voltar dos mortos. Nesse caso, não como zumbi, mas abordando o passado do personagem mesmo. Enfim, eu sei que muitos de vocês estão perdidos sobre tudo que saiu nessas últimas semanas, e esse vídeo está bem completo e foi feito para esclarecer as dúvidas de todos. E mesmo que você já saiba alguma informação que eu falar aqui, ou até mesmo não assiste Fear the Walking Dead, assista todos os tópicos, inclusive o do Fear, porque os tópicos se misturam entre si. Mas de qualquer forma, eu vou deixar nos comentários o tempo de cada tópico, para se caso depois que você assistir o vídeo inteiro, você quiser voltar em um tópico específico, vai ser bem mais fácil de achar. Então vamos começar falando das séries que serão lançadas nos próximos dias, que são The Walking Dead, Fear e World Beyond. Como vocês sabem, The Walking Dead terá mais 30 episódios, sendo 6 episódios nessa temporada e 24 na última, que será a 11ª. E se vocês pararem para pensar, é como se fossem 2 temporadas, 30 episódios. Então, não reclame de boca cheia, porque ainda teremos muito material da série mãe por vir. O próximo episódio finalizará completamente o arco dos Sussurradores, então pode esperar a morte do Beta e de toda aquela horda zumbi que está com ele. A Meg irá aparecer junto com aquele mascarado e irá salvar o Padre Gabriel de ser morto por alguns zumbis. E só por curiosidade, nas HQs, o Padre Gabriel ele morreu nessa guerra dos Sussurradores, mais perto do final. E agora parece que ele ganhou um pouquinho mais de vida na série. Então, como Sussurradores irá acabar no próximo episódio, ainda teremos 5 episódios nessa temporada que serão focados em 2 coisas. A primeira é na comunidade Commonwealth, que em português será o Império, e eles já terão seus soldados apresentados no final do próximo episódio. Eles vão encontrar o Eugênio, o Ezequiel, a princesa e todo aquele grupo que foi para os trilhos do trem encontrar a Stephanie. A propósito, a próxima temporada inteira será em volta dessa comunidade, assim como foi nos quadrinhos, né? Esse foi o último enredo dos quadrinhos e esse também será o último enredo da série. Eu vou trazer um vídeo sobre esse arco completo aqui no canal, lá para outubro ou novembro, mas para vocês saberem como The Walking Dead vai acabar e como vai ser mais ou menos a 11ª temporada. Agora o segundo foco desses 5 episódios será sobre onde a Meg estava e o que ela fez durante esse tempo que ela ficou fora. Será um arco totalmente novo, porque não aparece isso nas HQs, a Meg nunca some, e eu estou muito ansioso para ver como que eles vão lidar com essa nova história. A Meg provavelmente não voltou para comandar Hilltop, esse não foi o intuito dela. Pelo menos ela voltou apenas pela carta da Carol. Pode ser que ela veja que todos os braços direitos dela morreram e ela decida ficar? Sim, isso pode acontecer. Mas acredito que ela esteja bem confortável do lugar de onde ela veio, até então que ela trouxe um ajudante, e que isso vai ser mais abordado nesses 5 episódios e talvez até na 11ª temporada. Bom, e falando sobre a última temporada, não tem muito o que dizer, só que eles irão adaptar esse arco todo do Império. Eu acredito que esse não será o único arco, é óbvio que eles não vão fazer isso, só que os produtores irão trazer arcos novos que ainda não apareceram em nenhum lugar. Até mesmo arcos que deem entrada para os spin-offs, como o da Carol e o do Daryl. Enfim, agora falando de Fear the Walking Dead, os trailers que foram lançados até agora da 6ª temporada trouxe a hipótese do Morgan ser imune ao vírus zumbi. E analisando os fatos, nós sabemos que todos desse universo estão infectados com o vírus zumbi, e esse vírus ele só é ativado quando a pessoa morre. Então, 2 coisas podem ter acontecido para o Morgan não ter chamado a atenção desses zumbis. A primeira é pelo ferimento grave que ele recebeu, ele pode ter ficado com cheiro de morto, e até mesmo pela aparência que o personagem estava, ele parecia um zumbi. E a segunda, e a que é a mais interessante, é que o Morgan foi a primeira pessoa a burlar a infecção. E como ele fez isso? Talvez o personagem chegou a falecer mesmo e ativou o vírus zumbi, só que depois ele voltou à vida. Sabemos que aqui na vida real já temos casos assim de pessoas que morreram e alguns segundos depois eles foram ressuscitados, vamos dizer assim. E se realmente isso aconteceu com Morgan, ele morreu, ativou o vírus e voltou à vida, e agora ele é imune ao vírus zumbi, o que pode significar que ele é a chave para a cura desse apocalipse.
Mas sendo sincero com vocês, eu não acredito que a cura será abordada em Fear, até porque ela será abordada em World Beyond e talvez também nos filmes do Rick. Então, se o Morgan for a chave para a cura, é certeza que ele vai migrar de série ou vai para World Beyond ou até mesmo vai para os filmes. Outro ponto desse trailer também é sobre o mascarado que apareceu e muitos fãs já comentaram que tem alguma coisa a ver com a Meg e aquele mascarado que apareceu com ela. Gente, vocês têm que lembrar que a 5ª temporada de Fear the Walking Dead se passa entre a 8ª e a 9ª temporada de The Walking Dead. Além desses 18 meses que The Walking Dead pulou nesse meio tempo, no episódio 5 da 9ª temporada, onde o Rick morreu não, ele foi levado, a série pulou mais 6 anos. Mas vejamos, não pode ser coincidência os dois mascarados aparecerem, vamos dizer assim, no mesmo tempo de lançamento das duas séries. Isso pode ser a chave da junção de The Walking Dead com Fear the Walking Dead, o que significaria que a 6ª temporada de Fear seria a última da série. Então, como seria isso? A pessoa mascarada que apareceu em Fear faz parte de um grupo de vilões que será a ameaça principal da 6ª temporada. É possível que os personagens de Fear enfrentem eles e acabem ganhando e transformando alguma dessas pessoas em pessoas boas. E aí depois disso teríamos um salto temporal para a série alinhar a linha do tempo com a de The Walking Dead e veríamos a Meg com esse grupo de mascarado que nada mais é o povo de Fear que continuaram a usar essas máscaras. Lembrando que nada sobre esses mascarados foi vazado e essa teoria é baseada nas informações que o site americano We Got Discovery publicou. Eles disseram que o informante soltou que a 6ª temporada de Fear faria um crossover com a 11ª temporada de The Walking Dead. E como a 6ª temporada de Fear vai ser lançada antes da 11ª temporada, se eles fizerem essa troca de série, será no final da 6ª para eles entrarem na 11ª de The Walking Dead. O problema é que esse site já acertou muitas coisas, porém já erraram bastante também. Praticamente eles atiram no escuro e esperam acertar alguma coisa e às vezes acertam. Então não vamos criar uma expectativa nessa teoria porque é só uma possibilidade. E gente, se vocês estão gostando até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim você vai fazer o vídeo aparecer para mais pessoas que gostam de The Walking Dead e também não vai perder meus próximos vídeos. Como eu já comentei, eu vou trazer mais vídeos sobre The Walking Dead e vou acompanhar esse universo em si até o final. Além disso, nesse canal eu vou falar sobre outras séries como as da Netflix, Supernatural, Game of Thrones, The Flash e basicamente todas as séries e filmes que envolvem a Marvel e a DC. Então, se você se interessou por algum desses assuntos, se inscreva e ative o sininho. Voltando e agora falando sobre o outro derivado chamado World Beyond, que inclusive vai ser lançado na semana que vem. É o seguinte, se você pensa que a série focará apenas em adolescentes enfrentando o perigo do apocalipse zumbi, você está bem enganado. É claro, a série foi divulgada com essa premissa, de adolescentes passando perigos, sendo que eles não costumavam fazer isso, só que a série não será só em volta desse enredo. Recentemente, o Scott Gimple, que é o CEO de The Walking Dead e está presente na série desde a 2ª temporada, ele comentou que esse spin-off terá um clima totalmente novo e bem diferente das outras duas, e que terá uma inocência que envolve todo o enredo dos adolescentes. Tanto porque eles são adolescentes, quanto porque eles não passam perigo diariamente. Então, eles não têm aquela malícia de encontrar pessoas novas ou até mesmo dos zumbis atacando. Mas, enfim, fora essa trama, nós saberemos mais sobre o grupo CRM, que é o grupo que levou o Rick pelo helicóptero. Inclusive, já sabemos que esse grupo será uma presença constante na série e que CRM significa Civil Republic Military, que em tradução fica República Civil Militar ou Forças Armadas da República Civil, tanto faz. E também nessa série saberemos mais sobre a cura, que é o objetivo da CRM, e sobre a causa do apocalipse. A série terá um bioquímico e um geneticista renomado chamado Léo Bennett. Ele é um dos personagens principais e vai passar boa parte da série fazendo isso, e com certeza nós veremos ele dessecando zumbi, fazendo experiências e essas coisas que nós nunca vimos nas outras duas séries. Ele também é o pai de duas meninas do grupo de adolescentes principal e também é a causa delas terem saído de lá e ido até aonde ele está. Eu, Gabriel Marchi, acredito que a cura pode ser descoberta nessa série, só que ela só será abordada, mostrada mesmo lá nos filmes do Rick. Até porque se a cura foi descoberta agora, os filmes do Rick terão que se passar depois do apocalipse ou naquele tempo que ele ficou sumido, que ele ainda está sumido,
E só para deixar claro, na série principal já se passaram entre 9 e 9 anos e meio desde o começo do apocalipse zumbi. E nessa nova série vão se passar 10 anos desde o começo do apocalipse. Então não vai ter muita diferença de tempo entre esse final da 11ª temporada, da 10ª temporada e da 11ª, e o começo de World Beyond. E isso já abre uma possibilidade da série fazer um crossover com a série principal, o que seria muito legal também. Como a gente já entrou no assunto dos filmes do Rick, vamos falar deles primeiro para depois entrar nos próximos spin-offs. É provável que o Rick esteja, ou passou pelo menos, por essa comunidade que o doutor está estudando sobre a cura e que as crianças estão indo para lá. Apesar desse grupo estar tentando salvar o mundo do apocalipse, eles não são totalmente bons, porque o doutor mandou um pedido de socorro e eles também sequestraram o Rick, né? Fora os outros sequestros das pessoas que eles consideravam A e B. Então já podemos deduzir que essa trilogia será baseada na cura e que o primeiro filme do Rick mostrará os primeiros anos após ele ser levado. Acredito que já no primeiro filme todas as perguntas dos sequestros já serão respondidas, para no segundo filme a linha do tempo se alinhar com a linha do tempo da série, e no terceiro ele abordar tudo o que se passou depois e possivelmente mostrar a cura no segundo e no terceiro filme. Até agora nós não temos tantas informações da trilogia confirmadas, mas nós sabemos que além do Rick irão aparecer a Michonne e a Jades do lixão. Realmente vai ser interessante ver a trajetória da Michonne até chegar onde que o Rick está, e também os sentimentos dela por ter largado os filhos dela em Alexandria por tanto tempo. Já a história da Jade, nós veremos a relação dela com a CRM e se ela vai ajudar o Rick e a Michonne ou não, vai ficar do lado da CRM. Então, provavelmente, esses serão os 3 enredos que vão compor o primeiro filme. E, gente, não desanimem, porque outros personagens podem aparecer, só foram confirmados 3 até agora, que são os 3 que eu citei. Só que o Herf, por exemplo, que sumiu na 7ª temporada, ele pode estar com esse grupo também. Outro que pode aparecer é o Morgan, e se realmente ele for a chave para a cura, ele vai aparecer. Mas enfim, eu acredito que tudo está interligado e que terão mais personagens que farão esse crossover entre série e filme. Eu dei uma olhada na internet e eu vi que tem várias teorias interessantes sobre o futuro dos filmes, e eu posso trazer em um outro vídeo se caso vocês gostarem desse. Uma coisa é certa, os filmes terão um orçamento bem maior do que o orçamento das séries e provavelmente serão bem mais fodas. Fora que será lançado no cinema, então será um clima totalmente diferente de ver The Walking Dead na TV. Agora chegou a vez do spin-off do Daryl e da Carol, que dividiu a opinião dos fãs quando a notícia foi lançada. As informações que temos é que a série será lançada em 2023 e o Scott Gimple junto com a Angela Kang estão trabalhando nela há algum tempo. A Angela é a atual showrunner de The Walking Dead e será também a showrunner dessa série. E assim como o Scott, ela faz parte do universo de The Walking Dead desde a 2ª temporada. Segundo eles, há uma história bem interessante entre esses dois e eles já estão plantando as sementes durante essa 10ª temporada. Isso aconteceu no primeiro episódio, quando a Carol comentou com o Daryl sobre eles irem para o Novo México, e ela irá comentar de novo no final da guerra com Beth e os Sussurradores. Assim, eu não tenho nada contra os dois, eu gosto deles pra caramba, mas precisavam fazer um spin-off só deles? Aliás, será que esse spin-off vai durar por muito tempo? Essas foram questões que foram levantadas quando saiu a notícia desse spin-off, e metade dos fãs ficaram a favor da série e metade dos fãs ficaram contra. Eu faço parte das pessoas que não vê motivo para essa série ir ao ar. Tipo, o que de novo eles podem trazer para o universo de The Walking Dead? O Gimple comentou que essa série será diferente de tudo que já vimos até então, igual ele falou de World Beyond. Na minha visão, a AMC só está criando essa série por conta do Daryl e da Carol, que eles têm uma base de fãs que é uma das maiores da série inteira. Tipo, independente do assunto que a série for abordar, o pessoal só vai assistir por conta da Carol e do Daryl. Parem para pensar, se fosse o Eugênio, a Rosita ou até mesmo o Padre Gabriel que estivessem indo para o Novo México, vocês assistiriam essa série? Eu tenho certeza que muita gente não iria assistir e que inclusive iriam reclamar que estão criando spin-offs demais. Mas enfim, eu vou assistir a série como tudo que for lançado de The Walking Dead, e eu espero que esse spin-off não seja só apenas uma série do Daryl e da Carol, e sim que tenha um enredo interessante. E recentemente eu publiquei a notícia na página do Convenção que a personagem Meg pode sim ganhar um spin-off também.
E quem deixou a entender isso foi a própria atriz, que deixou em aberto o futuro da Meg e falou que sim, pode ser possível vir um spin-off dela. Aí eu te pergunto, para quê? Por quê? E como? Se o caminho dela na série foi igual ao das HQs, aí o motivo para criar o spin-off fica aceitável. Para quem não sabe, então, alerta de spoilers, ela se tornou presidente da nova comunidade que irá aparecer nos próximos episódios. Mas é aquilo que eu falei, os spin-offs precisam trazer algo novo para o universo e não bater na mesma tecla que foi The Walking Dead, que é gente brigando com gente por conta de espaço. Eu já ficaria feliz se eles mandassem a Meg para os filmes do Rick ou até mesmo para outra série. Para mim não precisava de um spin-off. Mas enfim, finalmente entramos nesse último tópico, que é o que eu mais queria conversar com vocês, que é sobre o spin-off Tales of the Walking Dead. Cara, esse spin-off tem tudo para ser o melhor e eu acho que pode durar até mais do que a série principal. Porque assim, a premissa dessa série é ter episódios com histórias avulsas ou com mini arcos. Se cada temporada tiver 10 episódios, dá pra ter 5 histórias, cada uma com 2 episódios, ou até mesmo 10 histórias, cada uma adaptando em um episódio. Ou também, se a série tiver, sei lá, 12 ou 16 episódios, dá para adaptar arcos com 3 a 4 episódios cada arco. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as portas de The Walking Dead foram abertas tanto para o passado quanto para o futuro. O próprio Gimpo comentou que eles estão trabalhando em coisas onde eles vão olhar para personagens do passado. Então tem tanta coisa que eles podem fazer nessa série que eu vou listar todas elas aqui. Por exemplo, nós sabemos que o Abraham, antes de encontrar o Eugênio e a Rosita, ele perdeu a mulher e os 2 filhos. Eles poderiam adaptar isso em um arco. Fora todos os problemas que os 3 passaram antes de encontrar o grupo do Rick. Existe uma teoria que o Abraham se tornou amigo do Daniel Salazar, o do Fear the Walking Dead, durante o sumiço desse personagem na 4ª temporada. Parece que o Abraham deu um charuto pro Salazar e eles têm um tipo de história que aconteceu por ali. Então não só esse crossover entre as séries poderia ser possível, mas também outros. A do Morgan durante os sumiços deles na série, podemos ver como a mulher dele morreu, como o filho dele morreu e também o tempo que ele passou sumido até encontrar o Rick, como que isso aconteceu e o que houve nesse tempo. Agora, no segundo tópico, a imaginação pode voar, que é mostrar realmente o que aconteceu no começo do apocalipse zumbi. O interessante nessas 2 primeiras opções é que abre espaço para vermos personagens que já morreram, que são o Glenn, o Merle, a Sasha, o Terrence, o Governador e muitos outros também. Podemos ver lugares novos, tipo como o apocalipse zumbi afetou outros países e até mesmo como o governo mundial ele sucumbiu a essa pandemia. O terceiro tópico é adaptar os contos que já existem, mas que são paralelos à história principal. Como a do irmão do Rick, que se chama Jeffrey Grimes, e sua história se passa em Barcelona, na Espanha. Ou a do governador, que pode ter um arco de 3 ou 4 episódios, baseando na história de origem dele dos livros, ou até mesmo no especial que ele teve das HQs. Assim nós teríamos esse vilão de volta, que muita gente sente saudades, e nós conseguiríamos ver como Philip se tornou o vilão frio chamado Governador. Existem 2 especiais do Negan da HQ. Um antes da pandemia e no começo da pandemia, e um depois, que inclusive foi lançado recentemente, se eu não me engano, em julho. Nesse especial, o futuro dele ficou em aberto, então ele pode ter vários episódios nessa antologia, ou até mesmo ir para os filmes ou para outro spin-off. Tipo, o futuro dele ele está vivo e andando por aí. Enfim, então vocês já entenderam o que eu quero dizer aqui, né? As possibilidades dessa série são imensas e, cara, pode durar anos e anos e agradar todos os públicos de The Walking Dead, desde das pessoas que pararam de assistir até as pessoas que ainda continuam. E não tem como terminar essa lista e esse vídeo sem falar da protagonista dos jogos de The Walking Dead, a personagem Clementine. Apesar de eu não ter jogado os jogos de The Walking Dead ainda, eu já li a história dos jogos e realmente não tem um fã que odeie a personagem, que não goste dela. Se eu fosse adaptar uma história dela, eu faria um spin-off completo só pra ela, que duraria 4 temporadas tranquilo. Mas se for lançado dentro dessa antologia, o que eu faria? Eu transformaria cada temporada em um arco e lançaria um arco por temporada da antologia. Eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês também têm curiosidade sobre a personagem e quer ver uma série sobre ela. E agora, galera, comente aqui embaixo se vocês ficaram com alguma dúvida sobre alguma informação
E claro, se vocês estão ansiosos pro episódio da semana que vem. E eu vou ficando por aqui, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E agora você está bem informado. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos que gostam de The Walking Dead e estão perdidos também, assim como você estava. Semana que vem eu vou lançar uma review da volta de The Walking Dead, então se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo.